que é ser cheio do Espírito Santo? Qual é a principal evidência de alguém cheio do Espírito Santo? Como nós sabemos que alguém está cheio do Espírito Santo ou se nós estamos cheios do Espírito Santo? Isso e muito mais é o que nós vamos descobrir através do nosso vídeo de hoje, nessa série maravilhosa que nós estamos gravando e construindo aqui no canal, chamada O Espírito Santo. Se você está chegando agora aqui no canal, nós estamos com uma série maravilhosa acerca da pessoa do Espírito Santo. Esse é o terceiro vídeo da série, onde nós vamos falar sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Então bora lá? Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Marcelo Santos e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês presente aqui conosco. Se você está chegando agora aqui no canal, peço encarecidamente que você clique aí no botão inscrever-se. Estamos rumo aos 11 mil inscritos e você pode fazer parte dessa família aqui no Metanoia, que tem produzido bastante conteúdo relevante, edificante para sua vida. Se você já é inscrito no canal, você sabe o que você tem que fazer, né? É a liçãozinha de casa ali, deixar o seu like, comentar, cheguei, tamo junto, vamos pra cima, sei lá, comenta alguma coisa, esse conteúdo tá ruim, sei lá, fala alguma coisa aí, só pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e precisa ser mostrado para outras pessoas. Deixa seu comentário aqui, porque nos ajuda demais. E compartilha também, o seu compartilhamento talvez seja uma das principais formas do canal crescer, sabia? Então, você viu algum conteúdo bom aqui? Você tem um amigo aí, você tem, aquele parceiro que você sempre compartilha alguns memes aí na internet, então manda esse vídeo pra ele, fala, cara, olha que canal legal, olha que conteúdo bacana, escuta aí, seja abençoado e seja edificado. Bom, como eu disse, esse é o terceiro episódio da nossa série sobre o Espírito Santo, e eu queria começar falando com você que certamente alguém que é habitado pelo Espírito de Deus é alguém que está em uma constante evolução em todas as áreas da sua vida. Porque nós vamos falar sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Então, mas, assim, se tivesse uma área para escolher como a área que mais prova, entre aspas, a nossa espiritualidade, sem sombra de dúvidas, seria nas nossas relações pessoais e interpessoais. O modo como nós nos relacionamos com as pessoas, sem dúvidas, é uma das melhores formas de avaliar o quão cheio do Espírito nós somos. Cara, isso vai fazer muito sentido para você. Eu sei que essa linha que eu tô levando aqui é uma linha muito diferente para se avaliar e saber se alguém é cheio ou se somos cheios do Espírito Santo, mas eu quero ler agora um texto com você que talvez você nunca tenha imaginado que alguém fosse ler esse texto para falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas tu vai ver e tu vai perceber que faz total sentido quando nós começarmos a fazer a aplicação. O texto base que eu quero usar aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Diz assim o texto bíblico. Eu sempre digo pra galera, né? Se você quiser anotar aí, né, no seu celular, num caderninho, em alguma coisa, essas referências é bom para depois você fazer os seus estudos pessoais em casa, tá? Então olha só esse texto, cara. Atos 6:1. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimento. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então vamos lá. Nesse texto que lemos, a igreja de Atos está desfrutando de um crescimento. E crescendo a igreja, inevitavelmente cresce os problemas. Porque
onde tem gente, tem problema, irmão. Não importa o lugar, ok? Eu sempre brinco que a pior desculpa que alguém pode dar para não frequentar e não pertencer à igreja nos dias de hoje é dizer que a igreja de hoje em dia tem muitos problemas. Mas, cara, sempre teve. A igreja acabou de nascer e nós já temos um problema, nós já temos alguma coisa aqui que precisa ser consertada e ajeitada. Então, igreja não é o céu. Acho que isso precisa ficar claro para nós, sabe, nos dias de hoje, ainda mais nesses tempos que nós somos tão mimizentos, né? Eu falo nós e me incluindo no meio. A gente, tudo se chateia, tudo, não quero mais. Cara, igreja não é o céu. Igreja é um ambiente de pessoas imperfeitas buscando o aperfeiçoamento através da obra e do poder do Espírito Santo. E maturidade cristã é entender isso, gente. É saber lidar com as diferenças uns dos outros. É por isso que a igreja, ela não é um clube e nem um restaurante. Igreja é definida na Bíblia como uma família para o Pai. E como já dizia um grande filósofo contemporâneo, família briga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão. Conhece filósofo? Você conhece? Coloca aí. Se você entendeu a referência. Marcão entendeu, né, Marcão? Então, igreja é família, cara. E calma, tá? Eu não tô fugindo do tema do que é ser cheio do Espírito Santo. Tô construindo um contexto, fazendo a introdução para você entender a aplicação. Igreja é família. Quando você vai num restaurante e a comida não é boa, o que você faz? Você troca de restaurante. Óbvio. Seu dinheiro, você come onde você quiser. Se a comida não tá legal, você sai fora. Agora, se você chega em casa e a esposa ou o marido erra a mão na comida, você troca de família? Não. Você vai dizer, meu amor, hoje não tá muito legal, né? Faltou um salzinho, né? Você vai dar algumas dicas ali para melhorar. Ou então, o que você vai fazer? Você aprende a cozinhar. Igreja é família, irmão. Tá ruim? Aprende a cozinhar. Peça ao Espírito dons e capacidade para torná-la ainda melhor. Porque igreja é família. Igreja não é restaurante que eu me alimento, não gostei e eu troco. Igreja é família, onde eu me alimento. Se eu não gostei de algo, eu procuro aprender para melhorar o ambiente que eu estou. Então, conviver em família, saber lidar com as relações uns com os outros, é uma das evidências mais latentes de alguém cheio do Espírito Santo. Cara, isso aqui que eu vou passar para vocês é muito poderoso, porque é uma tarefa difícil. Tem gente que é difícil, irmão. Tem gente que tem pensamentos difíceis, vem de contextos difíceis, tem uma personalidade difícil, e é o Espírito que gera a harmonia dessas relações. É o Espírito que pode trazer uma harmonia saudável entre pessoas difíceis e diferentes uma das outras. Vamos lá, você já assistiu, ou você já deve ter visto alguma coisa na internet sobre esses reality shows. O que a galera faz? Pega lá 20 pessoas diferentes, joga dentro de uma casa para ganhar um valor X. No primeiro dia é uma maravilha. É amiga pra lá, é amiga pra cá, é irmão pra lá, é irmão pra cá, mas passa 2, 3 dias dentro da casa, essas 20 pessoas, como elas estão? Tretando, brigando, se arrebentando. Por quê? Só o Espírito Santo pode trazer uma harmonia e uma saudabilidade entre o relacionamento de pessoas diferentes umas das outras. Então, olha que interessante. Na igreja de Atos, nós acabamos de ler, estava tendo um problema, uma treta de relações por causa da distribuição de alimentos. Os crentes estavam brigando por causa de comida. E para resolver o problema de relação, eles precisavam do quê? De homens que pregassem bem. É o que o texto diz, não é? Não, não é pregar não. Então, de homens que falassem em outras línguas, que profetizassem, que curassem, que cantassem. É isso que o texto diz. Não!
Para resolver o problema das relações, eles precisavam de homens cheios do Espírito Santo. Porque só alguém cheio do Espírito Santo tem habilidade e capacidade para resolver os problemas de relações. Os apóstolos exigem alguém cheio do Espírito Santo para cuidar das intrigas que tinha na igreja. Porque quem não tem o Espírito Santo não está buscando resolver problema. Quem não tem o Espírito Santo está causando mais problema ainda. Não está preocupado em resolver. E isso se aplica a tudo, cara. Um funcionário cheio do Espírito Santo, ele sempre vai estar mais empenhado em resolver o problema dentro da empresa do que ser o causador de problema. Porque a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não causa problema só dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, dentro de um lugar religioso. Não, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela causa problema em todo lugar que ela tiver. O homem que está cheio do Espírito Santo, ele é o primeiro a pedir desculpas na briga de casal. O homem que não está cheio do Espírito Santo também é o primeiro, porque a mulher sempre tem razão, né? Mas brincadeiras à parte, precisamos entender que assim como a cruz, escute isso, precisamos entender que assim como a cruz, que é o símbolo mais latente da nossa fé, tem dois braços, um vertical e um horizontal, assim também deve ser o nosso estilo de vida como discípulos de Jesus. A verticalidade, presta atenção, a verticalidade do nosso relacionamento com Deus precisa transbordar na horizontalidade do nosso relacionamento com o nosso próximo. A minha devoção a Deus precisa transbordar na comunhão com os meus irmãos. Mas isso só pode acontecer se estivermos cheios do Espírito Santo. Transbordar de um bom relacionamento com as pessoas pode parecer que não, mas é uma capacidade, irmão, de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Tem um episódio em Atos 19, capítulo 19, versículo 1, que é muito interessante e eu quero pensar um pouquinho nesse texto com vocês, tá? Olha isso aqui, você vai ver que no final aponta para esse entendimento que nós estamos tendo de relação. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, diz assim, ó: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Provavelmente aqui eram os discípulos de João. Verso 2. Ele lhes perguntou, Paulo perguntou para os cabras, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo encontra alguns discípulos de João Batista em Éfeso e na relação, na conversa, que eu não faço ideia, tá? Quanto tempo durou, se foi muito, se foi pouco. O que eu sei é que foi tempo suficiente para Paulo levantar um questionamento. Rapaz, me diz um negócio aqui, vocês receberam o Espírito Santo? Cara, que pergunta interessante. O que será? Você leu esse texto, você já fez essa pergunta. O que será que levou Paulo a perguntar para esses caras se eles tinham recebido o Espírito Santo? Vamos melhorar. Se Paulo, presta atenção nisso aqui, se Paulo passasse um dia inteiro conosco, jogando bola, passeando no banco de trás do nosso carro, em meio às ruas tranquilas e calmas da cidade de São Paulo, onde todos os motoristas são muito educados e experientes e nunca fazem bobeira no trânsito, será que ele não faria a mesma pergunta para nós? Ô Marcelo, vem cá, deixa eu perguntar um negocinho pra você. Você tem o Espírito Santo? Se ele passasse o dia inteiro no nosso trabalho, naquele dia que o chefe tá com 3 demônios no couro,
será que no final do dia ele não ia nos perguntar, cara, o teu Espírito Santo, se ele passasse o dia inteiro dentro da nossa casa, vendo como nós tratamos os nossos pais, os nossos filhos, a nossa esposa ou o marido, será que ele não faria essa mesma pergunta? Rapaz, eu tô dando uma olhada aqui, o jeito que você trata a sua família aqui, as suas relações pessoais. Você tem o Espírito Santo? Talvez isso te leve a refletir o modo como você está vivendo. E você chegue à conclusão de pensar, poxa, eu tô mal, porque minhas relações estão péssimas. E isso é a parte ruim. Essa é a parte ruim no sentido de fazer nós reconhecermos o que precisamos melhorar. Mas a boa notícia das Escrituras é que o Espírito Santo está disponível para nos encher e nos transformar naquilo que Deus quer que sejamos. Eu não sei quais foram os métodos que Paulo usou para avaliar se aqueles irmãos tinham ou não o Espírito Santo. Mas o que eu tenho certeza é que os métodos que nós usamos muitas vezes para saber se alguém é cheio do Espírito Santo é totalmente errado, cara. É totalmente equivocado. Nós somos falhos nessa questão de avaliar se estamos ou se alguém está cheio do Espírito Santo. Quer ver? Ó? Se eu te perguntasse qual é a pessoa mais cheia do Espírito Santo que você conhece, talvez você citaria alguma referência que você tem. E aí eu te faria uma segunda pergunta. Por que você acha que essa pessoa é cheia do Espírito Santo? E aí você ia citar para mim algumas qualidades, alguns talentos que essa pessoa tem. Poxa, ele prega, ele canta, ele ora e as pessoas são curadas. E esse negócio todo. Mas se eu te dissesse que essa não é a forma mais saudável para saber se alguém é cheio do Espírito Santo. Cara, você quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Não olhe para a performance dessa pessoa em cima de um púlpito. Pergunte para a esposa como ela é tratada dentro de casa. Não pergunte para a minha performance nos vídeos se eu sou cheio do Espírito Santo. Pergunta para minha esposa. Ele é cheio do Espírito Santo? Porque ninguém no que rege o físico pode dizer de forma mais sincera e mais cirúrgica se eu sou cheio do Espírito Santo do que a minha esposa. Porque se a forma como eu me relaciono é uma das evidências de ser cheio, não tem ninguém que eu me relaciono mais do que a minha esposa, meus filhos, as pessoas que estão mais próximas de mim. Presta atenção nisso aqui. Essa questão de relação é tão séria que quando Paulo vai falar aos Gálatas sobre o fruto do Espírito e sobre as obras da carne, ele separa os blocos de obras da carne em 3 partes e isso nos aponta para algo muito importante. Primeiro bloco, imoralidade sexual. Ele aponta 3 problemas. Segundo bloco é fé. Ele aponta 2 problemas, que é a idolatria e a feitiçaria. No terceiro bloco, ele aponta mais de 7 problemas relacionados à obra da carne. Em resumo, o que Paulo está ensinando para nós é: quer ver uma pessoa carnal? Uma pessoa que está vivendo de modo carnal, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela tem dificuldade na área sexual? Sim. Ela tem dificuldade na sua devoção com Deus? Sim. Mas o grande bloco que compõe as obras da carne não tem a ver com como eu trato o sexo, não tem a ver com como eu trato Deus, nem como eu trato a mim mesmo, mas como eu trato o meu próximo. Paulo vai colocar 7 problemas de relações como obra da carne. É como se Paulo estivesse dizendo, você quer ver alguém carnal? É alguém que tem problema com relação.
Você quer ver alguém carnal? É gente que não sabe viver no meio de gente. Então, se alguém carnal é gente que não sabe viver no meio de gente, gente cheia de Deus é gente que sabe viver em paz no meio de gente. Gente vencida pelas obras de sua carne é gente que tem muito problema com relação. Pô, Marcelo, então agora eu vou me esforçar para melhorar as minhas relações. Porque eu tô percebendo que eu não sou alguém cheio do Espírito Santo. Não precisamos nos esforçar para melhorar as nossas relações. Precisamos nos relacionar com o Espírito Santo para que ele gere essa capacidade em nós, porque essa habilidade está para além das nossas capacidades humanas. Essa habilidade só pode ser exercida por nós através do Espírito Santo. Tem muita gente que ainda pensa que seus dons, seus talentos, é o que as tornam espirituais e agradáveis aos olhos de Deus. Quando na verdade não é, cara. Você sabe qual era a igreja na Bíblia que era lotada de dons? A igreja de Corinto. Lá não faltava nenhum dom. A galera era cheia de dons. Agora você sabe qual é a igreja que mais deu trabalho para Paulo? Corinto. Você sabe quantas cartas Paulo enviou e escreveu para Corinto? 3. Uma se perdeu e nós só temos 2. E adivinha qual era o maior problema da igreja de Corinto? Adivinha qual foi a maior dor de cabeça que Corinto deu para Paulo? Divisões. Problema nas relações. Tinham dons, mas não tinham o fruto do Espírito. Não tinham o enchimento do Espírito para saber lidar com as diferenças uns dos outros. Jesus é muito cirúrgico lá em Mateus 7, quando ele diz: não fique impressionado com a aparência desses falsos profetas aí, não. Olha o fruto. Olha como eles vivem. Porque a árvore é conhecida pelo fruto. Tem árvore que é toda verdinha, irmão. Toda lindinha, toda bonitinha. Mas fruto que é bom, nada. Tem muita gente, escuta isso aqui, que talvez isso aqui vai trazer um pouco de paz para o seu coração. Tem muita gente espalhada pelo mundo afora, ou talvez você que está assistindo eu aí, nunca vá entregar uma profecia. Talvez você seja alguém que nunca vá pregar no microfone para ensinar nem receita de bolo, porque morre de vergonha de falar em público. Mas é alguém muito mais cheio e muito mais espiritual do que um monte de gente que está no hype pregando por aí. Cara, é loucura isso. Porque são pessoas que aprenderam a se relacionar com o Espírito Santo. Você é alguém cheio do Espírito Santo, não porque você prega muito, porque você profetiza muito. Você é alguém cheio do Espírito Santo e as pessoas veem o Espírito Santo em você, muitas vezes, pela forma como você se relaciona com elas, com as pessoas. Pelo quanto você transborda dessa relação que você tem com o Espírito Santo na vida de outras pessoas. Você é cheio do Espírito Santo porque você sabe lidar com a diferença dos outros. Sabe aquela pessoa que onde chega a presença e a graça de Jesus chega com ela? Você conhece gente assim? Eu conheço, cara. Conheço gente que quando ela chega no ambiente, uma graça de Jesus toma conta, uma presença de Jesus toma conta. Ela não precisa pregar, ela não precisa profetizar, ela não precisa trazer revelação. Só dela chegar e se relacionar com as pessoas, você fala, cara, que pessoa diferente, que pessoa incrível. Só que a grande questão é,
não é só sobre nós conhecermos pessoas assim, é sobre nós nos tornarmos esse tipo de pessoa. É sobre nós nos tornarmos esse tipo de gente, porque é esse tipo de gente que Deus quer usar para esse tempo. Gente cheia do Espírito Santo que sabe lidar com gente. Que no dia mal não venhamos descontar no outro em raiva e ódio. Que diante de uma falta minha, eu não venha invejar o que sobra em você. Que se por algum motivo alguém dizer, falar algo que te machucou, você tenha a capacidade de perdoar, porque você é alguém cheio do Espírito Santo e você sabe lidar com as relações. Bom, esse foi o vídeo de hoje sobre ser cheio do Espírito Santo. Então, se eu pudesse resumir o que é ser cheio do Espírito Santo, é ser gente que sabe lidar com gente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo para mais uma pessoa. Tamo junto, Deus abençoe, é nóis!